Estamos aqui talvez na nossa última etapa da primeira parte do estudo de 2 Timóteo. Tínhamos visto aqui que existe em todo o livro um versículo que pode resumir o livro. E esse versículo está em 2 Timóteo 4, versículo 5. 2 Timóteo 4, versículo 5. Para quem for procurar, vou falar mais uma vez, porque eu aprendi que quando você dá uma passagem, uma citação bíblica, você deve falar a citação bíblica completa pelo menos 3 vezes, dando um intervalo. Então, enquanto você faz a introdução, você dá a citação pela primeira vez. Você fala mais um pouco, comenta, espera as pessoas procurarem. No meio da busca, você fala novamente a passagem. E quando já estiver próximo da leitura, pouquinho antes, você fala pela terceira vez a passagem. Dessa maneira, você evita que as pessoas conversem, perguntem umas para as outras. Dessa maneira, você informa e todo mundo se sente confortável de achar aquela passagem. Então, é 2 Timóteo 4, 5. Diz assim o texto: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Esse versículo resume todo o livro. Porque você vê que Paulo vem tratando dessas questões e num determinado momento ele resolve ser bem claro, sucinto. E ele diz isso. Ser sóbrio. Timóteo estava com medo. Timóteo estava acovardado. Timóteo estava envergonhado. E ele quer que o Timóteo acorde, que ele seja sóbrio, que ele se livre daquelas emoções, daqueles sentimentos que não tem nada a ver com o chamado dele. E ele diz, suporta as aflições. É a segunda etapa. Uma vez que Timóteo se livra de todos aqueles efeitos, uma vez que ele se livra daquelas emoções contraditórias, Paulo dá a seguinte ordem: aguenta o tranco. É isso mesmo. Vamos ter que sofrer por Cristo. E ele diz, então, suporta as aflições e, por fim, ele envia Timóteo, ele fala, faze o trabalho de um evangelista. Mas não faz de qualquer jeito, cumpre cabalmente, cumpre integralmente, de maneira excelente, aquilo que o Senhor tem para você. É assim que Paulo resume o livro de 2 Timóteo. Logo no comecinho ali, nós vimos os 9 componentes essenciais para esse discipulado 1 a 1. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho e fazer ainda uma leitura mais macro do livro. Repara que nesse começo, nesses 9 componentes, o Paulo vai estar agindo de maneira a trazer cura para o seu discípulo. Seu discípulo estava ferido, seu discípulo estava perplexo, seu discípulo estava atingido. E o Paulo vai auxiliar, vai levantar, vai incentivar, vai orar, vai trabalhar para que aquele homem se levante. Mas imediatamente depois, Paulo o envia. Imediatamente depois, Paulo passa ele para o trabalho. E aí a gente vê aqui um binômio, talvez, né? Treinamento e envio. Cura, fortalecimento e trabalho. Paulo investe no caráter e fala, seja assim e faça. Seja e faça. Caráter, treinamento e trabalho. Trabalho excelente. Então, Paulo trabalha muito nisso e nós somos desafiados a trabalhar assim também com os discípulos. Porque parte da cura está no trabalho. Lembra lá do Jesus conversando com um homem que estava com a cama? Levanta, pega o teu leito e anda. Gente, acho que se eu fosse curar o homem, eu ia falar, levanta, homem. Só do homem levantar eu já ia achar o máximo. Mas Jesus dá uma tarefa para ele. Levanta, pega o leito e vai para a tua casa. Então a cura, ela está ligada ao trabalho. Ela está ligada à ação que vem depois. Você é curado para uma razão específica. E no caso do discipulado é isso. Você pega o discípulo está estragado, veio do mundo, você vai trabalhar o discípulo. E enquanto você trabalha o interior dele, o trabalho é terapêutico. E aí lembramos das palavras do Rei Wilber, né? Quem não trabalha, dá trabalho.
Então a melhor maneira do discípulo parar de dar trabalho é ele arregaçar as mangas, se unir a você, se unir à igreja, no sentido de realizar uma obra. E amigo, aí mais do que ser curado, ele é fortalecido. Ele vai engrossando, vai ficando musculoso, vai ficando cascudo, a mão dele vai engrossando. E aí aquela cura foi só um começo, porque agora ele está trabalhando. Ok? Então entendemos aí essa questão, essa primeira parte, né? 9 componentes essenciais para o discipulado 1 a 1. Lembrando aí o pano de fundo da época, o governo de Nero, entre 70 e 90 depois de Cristo. Nero, um governador, um imperador romano louco de pedra, tinha assassinado vários membros da sua família, mandou matar a mulher, mandou matar filho, um louco. Tinha aspirações de ser artista e queria arrumar Roma, e o que ele fez? Mandou tocar fogo em Roma. Um incêndio criminoso com muitas mortes. Acho que das 14 cidades, dos 14 bairros de Roma, 10 foram consumidos pelo fogo. Se eu não me engano, 6 dias de incêndio na cidade. E logo depois sobraram os 4. Desses 4, 2 densamente povoados de cristãos e judeus. Álibi perfeito para Nero, que começa uma perseguição implacável aos cristãos, perseguição daquelas de botar nojo em qualquer filme de terror. Matava os cristãos lançando as feras, suas famílias inteiras, mulheres, crianças, enrolava em em peles de animais com sangue para serem devorados pelas feras, eram usados como combustível de iluminação em praça pública. E nesse contexto, gente, imagine esse contexto. O seu mentor espiritual está preso. Paulo foi preso. Dessa vez não preso de maneira nobre, como ele foi na primeira vez que nós lemos em Atos, em que ele estava numa prisão domiciliar, mas dessa vez ele está numa masmorra há poucos meses da morte. Talvez aí há 10 meses da morte. E tortura maior, ele sabia que ia morrer. Ele sabia que ia morrer. Nesse quadro sombrio, Paulo escreve a segunda carta para o Timóteo. E a preocupação de Paulo, a continuação do ministério. Mas antes de mandar o ministério acontecer, antes de continuar, o que Paulo precisava fazer? Curar o soldado. Gente, não dá para a gente enviar se a gente não cuidar. Não dá para a gente usar as pessoas. Não dá para a gente espremer o irmão até tirar o último caldo e quando ele fraquejar, você jogar o bagaço fora. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha e nos desafia a cuidar de vidas, pastorear vidas. E é para isso que nós somos chamados. A gente vai, cura, incentiva, trabalha e só então nós enviamos novamente. E é exatamente isso que Paulo vai fazer nesse contexto em que Timóteo estava aterrado. Eu não sei se eu estaria de maneira diferente, gente. Eu falo que ele estava com medo, eu falo que ele estava acovardado, eu falo que ele estava envergonhado, mas eu não sei se eu estaria diferente. Como você estaria? Os soldados entrando nas casas e levando embora os cristãos. E você sabe que teu nome agora é conhecido. Talvez eu tivesse igual a Timóteo. Mas eu vou dizer depois para vocês como que o Timóteo terminou os seus dias. Você vai ver que a carta do Paulo deu muito certo. Os 9 componentes são os seguintes. Saber quem você é em Cristo. Está naquela descrição em que Paulo faz de si mesmo. Declarar o seu amor ao discípulo. É fundamental que o discípulo saiba que você o ama. Que toda essa conversa, todo esse aperto, todo esse desafio, toda essa exposição de ferida, né, de caráter, tem um único objetivo, o amor que você tem por ele, né? E mostrar que se orgulha dele, ressaltar os pontos positivos, aquilo que você enxerga, aquilo que Deus colocou nele como talento, levanta isso, ora por ele de longe, ora com ele de perto, impõe as mãos, não deixa sair de um discipulado sem uma oração, não pode, se identifica com a fraqueza dele. Então, o sujeito está confessando o pecado, mostra que você é fraco também. Não vai se orgulhar, bater no peito, dizer, eu nunca fiz isso e tal. Mas não exagera também, para não acontecer de você ir contar um pecado que vai escandalizar o teu discípulo. Não é isso.
É você contar uma situação light, gente. Para o cara se falar, não, ele também é de carne e osso. Eu tô falando com gente. Só isso. Mas não deixa de dar nome ao pecado. Ok? É o quê? É mentira? Ó, o pai da mentira é o diabo. Mentira é mentira. Ok? Vamos dar o nome, sem medo. Mas se identificando com o discípulo. Direcionar com clareza e explicar o porquê. Muitas vezes o que a gente faz? Contamos uma história, damos uma instrução indireta, a gente conta uma história, agora ele vai entender, agora vai cair a ficha. Gente, não conta com isso. Não dá indireta para discípulo. Fala com todas as letras, gente. Ajuda, vai. Vai dar a ordem lá com todos. Não conta parábola. Pode até contar a parábola, mas depois explica a parábola, né? Explica, né? Vamos falar com clareza. E uma vez que você tenha direcionado, explica para ele por quê. Paulo dá uma explicação fantástica. Ele só mostra por quem era ele, a quem ele estava servindo. E quando você termina aquela explicação de Paulo, você fala, opa, Paulo tem razão, né? Mostrar o seu exemplo e explicar, Paulo chega e diz, ele enche a boca, fala, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ele enche a boca e fala, eu não me envergonho. Mostrar seu exemplo e explicar. Ok? Paulo falou, eu não me envergonho. Depois ele fala assim, porque eu sei em quem tenho crido. E sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então Paulo dá o exemplo, eu não me envergonho. Timóteo estava com vergonha, ok? Ele já tinha falado, Timóteo, não se envergonhe. Paulo fala, eu não me envergonho. E você, por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que ele vai guardar o meu depósito. Aí nós até usamos a figura do almoxarife do militar, que está no campo. Ele é aquele que recebe um salário, mas o salário dele fica na pátria dele. Para que ele vai levar o salário dele para o Vietnã? O salário dele fica na pátria dele. Então, ele é um despenseiro, ele tem tesouros preciosos que ele confia aos soldados no campo de batalha, mas o salário dele é guardado na pátria de onde ele vem. E esse é o depósito que Paulo fala. Porque eu sei em quem tenho crido e ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E essa é a figura para a gente entender. Depois Paulo ajuda o discípulo, né, a manter a mente pura do Evangelho. É muito fácil, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente se encantar com a teologia, a gente se encantar com aquele orgulho, aquela vaidade, aquele glamour da academia, né, em que tem todo um status e o sujeito dá o seu título, PhD e tal, não sei o quê. Muito bom estudar, mas Paulo ajuda o Timóteo a manter a mente pura. Não se deixa levar por essas vaidades. Não. Vamos ser práticos, entendeu? Essas discussões aí não geram nada, rapaz. Isso aí é só para perverter quem está ouvindo. Trabalha no evangelho puro, simples e prático, tá? É o que no seminário se chama teologia prática, ok? E por último, que é o nosso item de hoje, apontar para o Espírito Santo como uma pessoa fundamental para o trabalho. Qualquer discipulado em que o Espírito Santo não seja apontado, não seja indicado, não seja incluído, é um discipulado manco. É um discipulado doente, é um discipulado, como é que eu vou dizer, distorcido, aleijado. Por quê? Porque o discípulo vai ficar dependendo do discipulador. O discípulo vai ter uma dependência mórbida. E ele nunca vai crescer. Uma vez que o discipulador esteja ocupado, ele vai minguar e vai morrer. O desafio do discipulador é fazer como Jesus. Jesus, quando estava indo para o Pai, ele diz, eu vou enviar para vocês outro Consolador. Não digo que para vocês pedirem para mim, podem pedir diretamente para o Pai, porque Ele me ama e tem confiado todas as coisas a mim. Então Jesus empurra os discípulos para um relacionamento com Deus. E com a gente não pode ser diferente.
Vai ter questões que o discípulo vai te perguntar e você vai falar, queridão, eu não sei, vamos orar. E na próxima vez você vai dizer, o que Deus te falou? Não dá para dar todas as respostas mastigadas. Apontar para o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Se o Espírito Santo, essa pessoa, não estiver trabalhando no seu discípulo está morto. Ele está morto. Porque sem mim, nada podeis fazer. É um ramo que não está na videira. Seu trabalho é apontar para Cristo. Seu trabalho é levar o seu discípulo e apresentar ao Senhor, como fez João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí os discípulos de João Batista foram seguir a Jesus. Esse é o nosso desafio. Não podemos abrir mão disso. Olha lá o versículo, é o versículo 14. 2 Timóteo 1,14. Diz assim, guarda o bom depósito. Lembra da figura do dispenseiro? Timóteo tinha o mesmo cargo no exército que Paulo. Ele era dispenseiro, ele era o almoxarife. Ele saía com a sua mochila lotada de dons, lotada de presentes, lotada de armas, lotada de kits de socorro, né, que ressuscitavam pessoas. Ele estava com a vida, ele tinha vida com ele, ele levava. Era o bom depósito, tá? Timóteo tinha esse bom depósito. Paulo fala de 2 depósitos. Esse depósito que ele administrava e ele era dispenseiro, ele levava, ele era um dispenseiro fiel, e ele fala do depósito do dinheirinho que ele ganhava lá no céu, na pátria dele, que estava guardado. E ele fala, então, guarda o bom depósito. Mas é tão difícil. Como que eu vou guardar o bom depósito? Você vai morrer daqui a pouco, Paulo. Como que eu vou guardar pura teologia? Como que eu não vou me acovardar? E Paulo diz, mediante o Espírito Santo. Que habita em mim? Não, Paulo fala que habita em nós. Mediante o Espírito Santo que habita em nós. Timóteo, você está vendo eu trabalhar? Não está dando certo? Quando eu jogo a semente, não nasce? Você não sabe que é por causa do Espírito Santo que habita em mim? Pois o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você. Ok? Então guarda o bom depósito mediante, através do Espírito Santo que habita em você, assim como habita em mim. Gente, hoje, alguns assuntos que só podem ser digeridos, só podem ser trabalhados mediante o maravilhoso conselheiro que nós temos hoje, que é o nosso Emmanuel, que está lá em Isaías 9:6. O bom discípulo, ele aprende a conhecer pessoalmente o Espírito Santo. As Escrituras dizem, Jesus antes de partir falou, porque o Espírito Santo que está convosco estará em vós. E esse em vós é o trabalho de todo bom discípulo. Talvez o exemplo valha. Paulo dava muitos exemplos, mas o nosso desafio é esse. É mostrar como se faz, às vezes de uma maneira simples. Gente, esses exemplos que a gente dá são muito poderosos, Eu estava comentando com o pastor Rogério que aquele testemunho simples que ele deu, do dia que ele saiu, que ele queria evangelizar, que ele queria dividir o pão, não sei quantos aqui se lembram, mostrando essa importância, ele deu o exemplo dele. Gente, aquilo é muito rico, no outro dia só se falava nisso. Um exemplo simples. Então, muitas vezes, só mostrar para o discípulo como você ora, como é a sua devocional, como é esse teu momento de busca, como Deus falou com você, como você entendeu, como você ouviu a voz dele, isso vai gerar vida no discípulo. São questões práticas, fundamentais. E mostrar que o discípulo não está sozinho. O que Jesus fala? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias. Querido, ainda que eu não esteja com você, você não está sozinho. Você não depende de mim. A única pessoa de quem você realmente depende é a do Espírito Santo. É dessa pessoa que está com você. Então, fechamos essa primeira parte. Na seguinte, se dermos continuidade, Paulo vai dizer o seguinte: seja forte e vamos trabalhar. Seja forte
e vamos ao trabalho. Isso é o que Paulo vai falar com Timóteo daqui para frente. Até aqui foi Paulo curando Timóteo. Foi Paulo levantando Timóteo, tirando ele daquela prostração. Mas o passo seguinte, igualmente poderoso, igualmente terapêutico, é colocar Timóteo para trabalhar. E novamente vamos ler aqui o resumo do livro. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém, queridos? Vamos orar e vamos para o outro momento que teremos agora.